Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio César Luckmann, da Ores Educação, e esse é o nosso canal Ciência da Emoção. Duas coisas antes de nós começarmos a conversar. A primeira, alguém me perguntou ontem no canal se é possível uma ciência da emoção. Então eu quero já sugerir uma leitura para quem se envolve com a questão da emoção, que é um livro da professora Terezinha Augusta Pereira de Carvalho. A professora Terezinha escreveu um livro chamado Neuroemotologia, em busca da ciência da emoção. Então, para quem quiser, pode buscar esse livro aí, tá? É um livro, já adianta, um livro bastante técnico, bastante complexo de se fazer a leitura. Se você não é da área de emoção, sugiro você começar por coisas mais simples, né? Mas enfim, essa é uma questão interessante. O segundo, me perguntaram ontem também em que lugar eu estou. Bom, muito justo, né? Saber de onde é que eu estou falando. Bom, eu estou falando do meu consultório aqui na cidade de Curitiba. A gente tem aqui um trabalho com coaching emocional. Nós trabalhamos aqui também com psicologia, com psicopedagogia, neuropsicologia, enfim, toda essa área que envolve aí a questão cognitiva, beleza? Respondidas aí as perguntas? Bom, qual que é o tema nosso de hoje, né? O nosso tema de hoje é a emoção contamina. Mas como assim contamina? De que maneira contamina? De que forma contamina? Contamina. As pessoas que estão à sua volta rapidamente estarão também contaminadas pelo processo emocional que você tiver em maior evidência, né? Como é que nós começamos essa conversa e quem foi o primeiro cara que falou sobre essa possibilidade de que a emoção realmente contamina, que a emoção realmente vai invadir as pessoas que estão à sua volta? Bom, um livrinho pouco conhecido do Darwin, mas um livrinho que eu gosto muito. Darwin escreveu esse livro em 1887, 86, 87, né? É um livro bem antigo, se chama A Expressão da Emoção, das Emoções no Homem e nos Animais, né? E o Darwin, nesse livro, ele faz uma sugestão que hoje a neurociência confirma, que as emoções, de uma maneira geral, elas estão em nós para que a gente possa sobreviver. A evolução não teria permitido que a gente sentisse alegria, felicidade, raiva, ódio, essas coisas, se isso não fosse uma coisa boa, né? Mas o Darwin, ele faz uma sugestão no livro que é muito interessante, que é a ideia de que num grupo, né, você imagine a gente vivendo lá no passado, vivendo em aldeias, vivendo em grupos e tal, você imagine que um sujeito, um indivíduo no meio desse grupo estivesse com um problema, ou estivesse doente, por exemplo. De que maneira o grupo todo saberia que aquele sujeito está com problemas ou que aquele sujeito está doente se ele não fala nada? Você já imaginou o risco? O sujeito ali doente no meio contamina, mata todo mundo. Então, sabiamente, a natureza nos dota de algumas capacidades, de algumas habilidades de perceber coisas sem que essas coisas sejam necessariamente ditas, sem que elas sejam faladas, né? E as emoções, elas são uma forma de comunicação, né? Uma forma de conseguir transmitir também informações. Então, nós estamos dotados, sim, de uma capacidade muito interessante no sentido de captar isso das outras pessoas, processar essa informação e fazer com que isso se torne, de alguma forma, um processo de comunicação para todos. Veja que, quando eu falo dessa forma, eu não estou falando que a gente não tenha que falar sobre emoções. Eu acho que falar sobre emoções é muito importante. Mas esse mecanismo nosso que nos permite captar as emoções é um mecanismo essencialmente inconsciente. Você com certeza já deve ter passado por situações assim, de você, sabe quando você tem aquele pressentimento de que vai acontecer alguma coisa e essa coisa acontece? Sabe aquele pressentimento que você tem de que uma pessoa vai ligar para você e essa pessoa liga? Ou então que você chega num determinado lugar, mas eu acho que eu já estive aqui, parece que eu já passei por esse lugar.
Então, esses pré-sentimentos, eles não têm nada a ver com déjà vu, não tem nada a ver com o pré-sentir realmente, e sim com a capacidade que o corpo tem de captar os indícios de que essas coisas estão ali perambulando, estão ali para acontecer e tal, e processar essa informação e mandar para você em forma de uma intuição. Então, sim, as emoções elas contaminam. Nós já sabíamos, porque o próprio Darwin já havia citado isso aqui no seu livro, A Expressão das Emoções, e também por outras pessoas que já tinham falado disso, mas nós não tínhamos uma comprovação científica mais evidente, né? Com o advento aí da neurociência, nós podemos observar que os caras não estavam errados, né? A última descoberta que foi feita, que é do ano passado, inclusive, né? É de que no estado emocional nós também liberamos feromônios, né? Que são captados por outras pessoas, assim como quando uma pessoa está sexualmente excitada e ela também libera feromônios, nós sabemos que o processo emocional também faz isso, né? Inclusive, existem alguns países aí que têm investido, Chile, por exemplo, né? Tem investido muito em treinamento de cães para que esses cães na rua eles possam identificar estados específicos como doenças, como a gente falou agora, mas também são capazes de identificar nas pessoas estados emocionais pelo cheiro, pense, né? Parece uma coisa absurda, mas a gente faz isso o tempo todo. Alguns têm a habilidade de interpretar isso, mas todo mundo faz isso o tempo todo. Inclusive tem aí uma teoria que não é de muito tempo, que é a ideia das pessoas que são sinestésicas, né? O sinestésico é o cara que é capaz de juntar mais de uma habilidade dos sentidos, como por exemplo tato e gustação, visão e olfato. Então quando a pessoa, por exemplo, sente o cheiro de alguma coisa, ela vê aquele cheiro em forma de uma luz, de uma determinada cor, né? E assim por diante. E alguns sinestésicos são capazes de sentir também cheiros, tá? Então assim, emoção contamina. Então, muito cuidado com as pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você está no contato o tempo todo. Se elas estiverem num estado emocional mais potente do que o seu, ou seja, elas estiverem mais irritadas, mais odiosas, mais alegres e assim por diante, há sim uma chance de que esse estado emocional contamine todas as pessoas que estão aí à sua volta. E é claro, aqui vai uma dica importante, né? Se você vive condições assim no seu trabalho, na escola, enfim, na sua casa e assim por diante, é interessante fazer aí um trabalho de preparação emocional, de blindagem emocional, para que você não absorva essas coisas, principalmente se você é um profissional de uma área que lida com problemas, como é o meu caso, por exemplo, né? Lido com muitas alegrias, com muitas felicidades, com muitas conquistas, mas lido com muitos problemas também, então eu necessito dessa proteção, necessito desse processo, né, de defesa emocional, porque senão você chega no final do dia, no final de semana, no final do mês, você está morto, está acabado. E aí você não consegue viver, não consegue trabalhar direito, né? Beleza, pura? Um grande abraço a vocês, espero que a dica tenha sido importante. Se vocês quiserem, me passe um e-mail aqui, no e-mail que está aparecendo para vocês. Eu tenho bastante material de leitura, tenho bastante sugestão de indicação, né, de leituras aí para vocês, de livros, enfim, naquilo que você queira se aprofundar. Beleza, povo? Grande abraço a todos.